Então, vamos dar início, tá, pessoal? Mais um dia, finalizando aí, né, com a questão do tema de gestão de tempo. A ideia é para a gente passar para vocês aí como gerir o melhor o seu tempo, né? Bom dia, Kathleen. Todos têm 24 horas por dia. A diferença está como usamos essas 24 horas. Por que eu coloquei esse tema? Porque às vezes a gente trabalha e a gente não vê o resultado, né? A gente pega, faz as ligações, tá lá, correndo atrás. Porém, dentro desse planejamento de gestão de tempo, pessoal, existe algo que é muito importante, é você conseguir realmente planejar o tempo. Em que sentido? O que é suas prioridades dentro da semana, do mês, né? Ou do próprio dia? Eu vou dar algumas dicas do que eu utilizava na minha época, tá? A questão do meu planejamento, na época que eu era corretor, que eu já senti a mesma dor que vocês, era o quê? Eu traçava segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, cada dia com uma prioridade diferente. Como assim, Rafael? Vamos usar o exemplo aqui. Na segunda-feira, eu gostava de colocar em dia todos os meus clientes que furou comigo no final de semana, todos os clientes que não me responderam, todos os clientes com prioridade, aqueles que estavam um pouco mais quente, né? Então eu colocava a segunda-feira, era o dia mais importante da minha semana, porque é onde eu alimentava tudo que tinha que alimentar o sistema, eu conferia que, aquele cliente está me dando bolo de novo, vou trocar figurinha com o meu outro colega aqui de trabalho, porque eu agenda, o cara só me dá bolo, ou eu tiro um tempo ali para entender o que eu fiz de errado na minha conversa, avaliar aquele cliente. E na terça-feira, às vezes, usava para fazer algum tipo de captação, ação na rua, e assim sucessivamente. Então, tenta planejar seu dia, né? Colocando algumas metas. Por exemplo, segunda-feira, X ligações, colocar a casa em ordem. Terça, eu vou sair para captar cliente, só volto quando eu conseguir pelo menos 5 contatos, e assim sucessivamente. Eu tenho certeza que se você conseguir planejar, ter aquela gestão de tempo ali dentro do seu dia, você vai começar a ter resultados. Porque você tem que usar todas as estratégias, usar criatividade. Às vezes você pode utilizar até agora o ChatGPT para poder te auxiliar. O que você pode fazer com um corretor de imóveis, né? E outra coisa muito importante, é algo que me atrapalhava muito na minha época de corretagem, que era algo que exceções, distrações. Muitas vezes a gente se distraía e a gente não cumpria com aquela meta, com aquele propósito que a gente estava ali de fazer e acontecer. Com que tipo? Eu era um cara muito brincalhão. Então, muitas vezes, eu acabava de fazer minhas tarefas, eu gostava de brincar, interagir, fazer uma piadinha ou outra, e às vezes eu estava atrapalhando meu colega de trabalho sem eu perceber. E isso eu comecei a notar depois que entrou um outro que é muito mais brincalhão, e o cara começou a me atrapalhar demais. Às vezes o cara era muito negativo e, começou a pesar demais. Então eu comecei a me tocar. Eu estou atrapalhando meu colega e eu não percebia isso. Então a gente tem que ter um pouco até mesmo de noção ali. Será que faz sentido essas brincadeiras agora? Meu horário de plantão, eu tenho que fazer esse tipo de coisa agora? É melhor esperar, ir para um bar, conversar com o meu colega de trabalho ali e jogar aquela distração ali, porque às vezes a gente fica pouco tempo no stand, né? Então, dentro desse pouco tempo que a gente acaba ficando no stand, a gente acaba perdendo um pouco de foco. Ali a gente fica no WhatsApp conversando com algum colega, no Instagram, acho que até mais olhando as stories ali, algo que nem agrega. Se fosse alguma coisa, algum conteúdo que agregasse, tudo bem, você estava ali melhorando 1% da sua pessoa, né, em si. Conversas paralelas, brincadeiras. Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado com esse tipo de coisa. A importância da gestão de tempo, né? O ciclo da venda, ele é longo e exige acompanhamento constante, pessoal. Eu falo isso porque a gente precisa acompanhar o cliente, a gente precisa nutrir o relacionamento com o cliente
tirar dúvidas, vencer objeções, a gente ajudar na documentação, recolher documentação, às vezes ligar para o contador para agilizar o processo, ou para o dono da empresa. Eu vejo o André fazendo muito isso, pegando contato do dono da empresa para poder, precisa mexer no contra-cheque, precisa fazer isso. Então, é algo que a gente, isso querendo ou não, suga o nosso tempo. É bom você tirar um dia da semana ali, focado 100% para colocar tudo em ordem dentro daquilo que você está disposto ali a fazer, né? Separar um tempo também para estudar, para buscar conhecimento. Isso é muito importante, principalmente falando de IA. Hoje, IA está sendo algo assim mais pesquisado em buscas de conhecimento, né? Criar ali um robô de automação. E outra coisa, sem organização, esses processos vão se perder e o cliente vai o quê? Esfriar. Acaba que você vai perder uma negociação que poderia estar ali, algo fácil ali para você resolver, e algumas distrações deixe você colocar o foco em dia. Às vezes é o dia que você não ligou para esse cliente, ele foi num outro stand, comprou com um outro corretor. E outra coisa muito que eu deixei aqui para falar aqui também é o quê? A má gestão do tempo deixa o lead esfriar. Por que eu falo isso? Se você não pegar e ligar para o cliente, às vezes ali a gente criou agora as tratativas, né? Primeira, segunda, tá dando muito trabalho. Eu sei que dá trabalho, porque eu já passei por isso. Um outro sistema que a gente utilizava também tinha as tratativas diárias. Mas por que isso? Quando a gente pegava para fazer o Scrum com vocês, eu comecei a perceber o seguinte: quando vocês jogavam o lead para em atendimento, às vezes o cliente estava em atendimento e ele nunca nem tinha te respondido. Você só mandava mensagem para o cara quando estava perto de vencer. Então, essas tratativas te ajudam muito para você manter contato com o cliente e saber se ele está quente, se ele está frio, se ele tem perfil, se não tem perfil, para você começar a traçar suas prioridades. Muitas vezes a gente fala sempre o seguinte: o melhor cliente é o próximo. Às vezes a gente está com um cliente tão bom aqui, só que ele não conseguiu, a gente não conseguiu contato com ele ainda. Está faltando alguma coisa ali. Então, às vezes, nutrir ele de alguma informação. Se o cliente... Inclusive, pessoal, tem muitas vezes o pessoal me questiona: pô, Rafael, esse cara aqui tem um perfil bacana aqui, parou de me responder do nada. Pô, tudo bem, você pode descartar esse cliente e continuar trabalhando ele no seu WhatsApp, joga com uma planilha a parte sua de prioridades e você nutrir ele de informação. Mudanças do Minha Casa Minha Vida, taxa de juros, mostra um vídeo ali que a questão da compra do imóvel vale mais que a questão do aluguel. Tenta nutrir esse cara ali de informação até o ponto dele, tomar uma atitude de, chegou meu momento de comprar. E ele voltar a falar com você, depois você pede para a gente resgatar esse cliente dentro do sistema, não tem problema. Então, não precisa se apegar ao cliente dentro do sistema em si, no fato, eu vou descartar um cliente que, às vezes você fica com mais de 100 clientes, você não vai ter gestão suficiente para tratar todos os 100 clientes. Às vezes você tem que deixar o que é prioridade ali dentro do sistema, tá? A produtividade afeta diretamente quem aproveita o melhor tempo. É igual eu falei aí, o tempo mal gerido é igual dinheiro perdido. Então, hoje a gente tem que focar em quê? Prospectar mais, atender melhor o cliente, acompanhar mais de perto o cliente, né? Às vezes a gente deixa a desejar, até mesmo, eu comentei isso na última live, das pessoas mais próximas. Aconteceu um fato aqui que eu nunca vi na vida, mas aconteceu com o Léo Skoralik. O irmão dele comprou um apartamento com outro corretor. Ai, que loucura, o cara é irmão dele. Cara. Então, as pessoas mais próximas têm que estar sempre cientes que você é corretor de imóveis, que você pode vender o produto. Então, são coisas que a gente tem que ter até mesmo um pouco de maldade ali, de insistência. Então, vai cortar cabelo, insiste, fala, pede indicação, cobra, vai numa reunião ali com os colegas ali para reunir, para o seu lazer, comenta, deixa todo mundo estar ciente do que você faz dentro da área que você trabalha, né? Hoje separei aqui também os 3 maiores desperdiçadores de tempo dentro da corretagem. A falta de planejamento diário e da semana, isso afeta
muito. É o que eu falei dentro do início. Traça ali uma metinha para você colocar dentro da semana. Se tiver colocado isso, eu tenho certeza que você vai começar a colher frutos. Clientes curiosos sem filtro prévio. É a mesma coisa. Vai te tomar tempo, vai desperdiçar seu tempo. Atividades operacionais que podem ser automatizadas ou delegadas. O que é isso, Rafael? Isso aí é a IA, é o robô. Breve, eu estou com uma notícia muito bacana para vocês aí. Eu não posso ainda compartilhar, mas eu pretendo desenvolver, junto com o Felipe aqui, que voltou a trabalhar com a gente no TI, um robô de atendimento para agilizar o atendimento de todos os corretores, Porém, isso leva tempo, não é tão simples. A gente vai fazer um teste interno primeiro, dentro de 90, não, uns 60 dias, o blip vai acabar, vai entrar uma IA de atendimento, vai agilizar esses atendimentos. Então, a gente consegue economizar muito tempo aí, porque vai começar a filtrar um pouco melhor o cliente. Outra coisa que você pode fazer para poder agilizar e não desperdiçar seu tempo é ficar repetindo as mesmas coisas. Em que sentido? Grupo, por exemplo, você cria um grupo com você mesmo ali, joga informações de cada produto. Se o cliente falar, você consegue atender vários clientes ao mesmo tempo, jogando informações para ele. Então, você só encaminha, você precisa ter que ficar procurando, tal. Agiliza deixa ali as frases, algum texto. Por exemplo, o cliente te questiona o que é NCC. Você vai ficar falando isso toda vez? Deixa já montado o que é o NCC, como que funciona a questão de evolução de obra, já deixa aqueles textos todos prontos, aqueles scriptzinhos, para agilizar o seu atendimento, tá? Vamos lá. Pilares, na verdade, antes de a gente pular para pilares, eu tenho uma outra pauta aqui para falar com você. Exemplos de corretores que improdutivo e o outro que é produtivo. O improdutivo, o corretor que só vai no estande para ficar conversando e fica tirando o foco daquele que realmente está trabalhando. Então, você tem que identificar quem são essas pessoas e começar a se afastar dela. Porque muitas vezes a gente sempre vai ter um coleguinha que não está produzindo, porém ele não está produzindo por diversos fatores. Às vezes porque ele mesmo ali não está à disposição de querer mudar isso na vida dele. Então ele acaba contaminando outros. Eu, particularmente, afasto de todo mundo que fica sempre reclamando, sempre da mesma coisa. Não adianta você ficar reclamando sempre da mesma conta, mesmo pauta, porque não vai mudar nada. O que adianta você reclamar, ficar falando na cabeça do colega? Não vai adiantar nada. Então, tenta sempre afastar desse. Agora, o corretor que é produtivo, ele planejou o seu dia, aplicou tudo que ele colocou dentro da meta da semana dele, ligou, trabalhou os clientes antigos, pedindo indicação, abordagem de ponto de venda. Cara, às vezes a gente é um baita ponto de venda e não sabe explorar. Por exemplo, Getúlio Vargas. A gente tem a passagem, tem ponto de ônibus do outro lado. Então, a gente tem que aproveitar demais isso. E outra, investir em estudos estratégicos ali para poder captar mais clientes, desenvolver, usar criatividade. Pilares de boa gestão de tempo. Vou tentar ser mais rápido aqui para poder a gente terminar dentro do prazo aí dos 20 minutos, né? Pilares de boa gestão de tempo. Planejamento diário com foco em prioridade. Comece pelo que dá mais retorno. Prospecção, follow-up e fechamento. É o que vai botar dinheiro no seu bolso. Então, você tem que começar. O que eu falei, na segunda-feira é o meu dia de prioridade, é o dia que eu coloco a casa em ordem, organizo, me planejo. Então, sempre dá prioridade àqueles clientes que está um pouco mais quente, é o que tem mais chance de poder sair venda e não correr o risco de perder ele para um colega, né? Pilares de boa gestão, outra coisinha, regra 80-20. 20% das suas ações geram 80% dos seus resultados. Isso aí já fizeram diversas pesquisas e chegou a essa conclusão. Foque nos leads mais quentes com mais quentes e no cliente com real potencial. Então, se você tiver dando atenção a outras coisas que não seja esse cliente que tem mais chance de fechamento, às vezes ali está com a rendinha bacana, já tirou todas as suas dúvidas, então é esse cara que você tem que focar ali. Às vezes você pode delegar algumas coisas, algumas funções para pessoas ali, botar alguém para trabalhar. Uma vez eu cheguei a contratar até uma secretária para mim na época, a Adriele, e ela me ajudava demais nisso. Eu botava ela para focar nos clientes frios e eu focava nos clientes mais quentes.
para eu poder conseguir pagar o salário dela, conseguir produzir e pensando sempre o quê? Em querer crescer dentro da empresa em si, né? Outra coisa, uso de inteligência da tecnologia, né? Usar CRM bem alimentado, mensagens prontas, sem perder o toque humano. Então tem que tomar muito cuidado também para não ficar enchendo de emotes na hora que for fazer os textos. Tomar muito cuidado, colocar um ou outro, não precisa encher, ficar muita coisa, senão fica muito até mesmo infantil. Já vi diversos atendimentos, não daqui, mas de outras empresas que eu fiz cliente oculto para entender também como que é a abordagem, como que é o atendimento, e vi que algumas empresas atendem, assim, com muito emoji, então fica algo muito poluído, tá? Outra coisa é rotina com horários estratégicos. O melhor horário para contato com o cliente é almoço, pós-expediente e final de semana. Então, por favor, pessoal, eu já vi isso acontecer aqui dentro. Corretor falar, eu não vou atender ele não, porque sábado eu não vou para o stand, domingo eu não vou. Cara, você tem que estar disponível para o cliente quando do interesse dele, na data dele. Porque se você não estiver disponível, outro corretor vai estar disponível, ele não vai te esperar. A gente sabe muito bem que o cliente faz cadastro em 1, 2, 3, 4 mídias, então você acha que ele está conversando só com você? Não está, você está enganado, você está se iludindo sobre isso. Então, você tem que estar disponível para ter essa gestão aí de tempo e ter disponibilidade para poder passar isso para o seu cliente. Antigamente, não sei se o Roberto, Tatiana está aí, mas antigamente eles já foram meus corretores. A gente tinha um sistema, eu acho que era House que chamava, que é onde a gente fazia os atendimentos ali online. A gente tinha um plantão até meia-noite lá no Marilândia. Era um bairro deserto, não tinha fluxo de passagem, a gente ficava enfiado dentro da sala de 9 horas da manhã até meia-noite. Então a gente dividiu em 3 turnos e trabalhava full time, porque a gente precisava se destacar, precisava vender, precisava produzir, e foi a época que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Por quê? Eu foquei, eu tracei uma meta para mim, que eu comecei a colocar algumas prioridades. Para você ter ideia, época do Natal, exatamente no dia do Natal, 9 e pouca da noite, cliente querendo ir para o stand para poder ser atendido. Eu fui, atendi, acabou, fui lá para a ceia depois. Então, são coisas que a gente tem que estar disponível. Tem gente que não liga para certa data. Então, a gente tem que estar disponível para poder atender esse cliente. E outra, lá, antigamente, dentro da House, tinha uma ferramenta que cada cliente que aparecia, ele aparecia num formato de bolinha. Então, ele aparecia várias bolinhas na tela. E a gente tinha vários corretores. Depois eu vou achar uma foto aqui da época da equipe do online. A mesa lotada de corretor. E quem clicasse na bolinha primeiro atendia mais rápido o cliente. Então era uma disputa assim, insana para quem pegava o cliente primeiro. Então não tinha esse negócio de época também de fila. Fila de atendimento. Minha vez. Não. Se você está ali disponível, pum, na hora, pega na hora. Se não tá, Tatiana deixava para ficar pegando só na madrugada. Então, cada um usava a sua estratégia. Então, é algo bem diferenciado que fez todo mundo da empresa se evoluir, crescer, se desenvolver. E para fechar, deixei essa frase aqui, para finalizar, eu queria deixar esse textinho aqui para você, tá? Você não controla o tempo, mas pode controlar como age dentro dele. Corretor que domina o tempo, domina as vendas. Então, comece a dar prioridade, a planejar, ter sua disponibilidade ali de tempo, fazer seu planejamento, sua gestão de tempo, porque eu sei que as coisas não estão fáceis, mas a gente tem que pensar o seguinte, se a gente não pegar para fazer, outros vão fazer. Então, é algo que eu sempre coloquei na minha cabeça. Se eu não pegar o foco, pegar para produzir ali, o negócio não vai fluir. E, na minha época, só para você ter ideia, a gente tinha que imprimir o contrato, era uma pilha de folha, porque era 3 vias de contrato, 3 ou 4 vias, não lembro. A gente, além de ter que ir na casa do cliente assinar o contrato, depois a gente tinha que reconhecer firma. Às vezes chegava lá para reconhecer firma, o raio da assinatura do cara não batia, tinha que voltar lá, pegar o cara, levar no cartório. Então, hoje a gente tem muita coisa que ajudou, facilitou demais a isso a nosso favor na área da corretagem. Então, a gente tem que explorar isso.
tá? Então é isso, essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Desculpa essa interrupção aí, o computador ter reiniciado, mas o que vocês precisarem, pode contar comigo. Fique com Deus e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado e tenha agregado pelo menos 1% de algo para vocês, tá? Fique com Deus e até semana que vem.